Fala, meus queridos da Palavra de Deus, você que me acompanha aqui neste canal, o Concerto de Ventiladores. Só que nem sempre eu falo, né, galera, e irmão também, né, meus irmãos, que eu não trabalho somente com ventiladores, mas em pequenos eletrodomésticos, né, dá pra gente consertar. Mas neste exato momento estou aqui com a palavra de Deus, aonde nós vamos, né, meditar a palavra de Deus neste dia, porque sempre quando eu não tenho um conserto de ventilador, quando eu não é nem que eu não tenha um conserto, quando eu não quero divulgar, porque eu já fiz o conserto de ventiladores, às vezes a gente faz o mesmo conserto tal, e aí é só para criar vídeos, mas eu não gosto de fazer isso. Então eu gosto de pegar aqueles concertos que a gente ainda não consertou, para que a gente assim venha ensinar aqueles que nos seguem e aqueles que de paraquedas caem também, né, no vídeo para aprender a consertar seu ventilador. Por isso eu fico grato a vocês que estão aqui comigo sempre neste canal, vocês que curtem, vocês que compartilham. Eu só tenho que agradecer a Deus pela vida da sua família, pela a vida dos seus filhos, dos seus parentes e das suas parentelas. Por isso que eu trago a palavra de Deus, porque é ela que nos traz essa respiração, né, e nos orienta, né, acerca também do povo de Deus, ou seja, do Evangelho, ou senão você mesmo que nos visita, mas quer aceitar a Jesus, mas ainda ninguém foi na sua casa ainda fazer um apelo, né? Mas você nesse canal, você está bem-vindo aqui, aonde você pode tirar dúvida e aprender da palavra de Deus. Eu louvo a Deus, não tenho curso de tecnologia, não tenho um curso de teologia, nem também não estudei bacharel e alguns livros, porque dentro da palavra ela já me explica, né, acerca do reino do céu. Então não tenho necessidades de fazer isto, porque desde que também eu não vivo e nem ganho do Evangelho, né? Eu estou aqui para ganhar de Cristo, que é a salvação. Eu sei que tem pessoas que investem, né, nesse caminho que é bom, né? E tem pessoas que faz curso, faz aulas, faz tudo, né, para viver também desse caminho, né? Mas eu creio que eu não sou dessa maneira. Eu quero viver do Evangelho, mas da minha salvação. E eu quero, porque Jesus disse: ide e pregai meu Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Irmão, é uma passagem bem conhecida e que todos os evangélicos citam para aqueles que não aceitaram Jesus. Mas se você for ao pé da letra, Jesus já está logo dizendo a realidade. Não adianta nem a gente cortar a volta a rodeio, que nem diz o mais velho antigamente, né? Ele já está dizendo: ide e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Irmão, já está dizendo. E a condenação existe? Existe, irmão. Jesus, ele disse: eu não vim para julgar o mundo, mas eu vim para cumprir. Então, desde a época de Moisés, já vem falando disso. Então não adianta nós querer cortar rodeio, dizendo que você vai entrar no Evangelho, você vai ter casa, você vai ter carro. Não, antes entramos no Evangelho porque nós temos necessidades, porque nós estamos correndo atrás da nossa salvação. Não sei se isso tem iludido a sua passado na sua mente, iludido ela acerca do que aconteceria depois da morte. Eu não sei se isso tem investigado a sua mente, que tem pessoas que assim, morreu, acabou. Não, segue o juízo. Morreu, acabou, não. Morreu, acabou aqui nessa terra, mas segue o juízo. Lembre que o ser humano, ele é de corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, né? A Bíblia diz que Deus, ele deu o espírito e a alma.
O corpo ele fez do que? Do pó, e do pó voltará. Mas a gente hoje vamos meditar aqui em uma passagem bem polêmica da Bíblia, aonde eu aprendi um pouco e eu quero passar esse conhecimento para você que está aqui. Nosso apóstolo, ele fala aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a respeito dos dons espirituais, né? Ao que ele diz sobre os dons espirituais, está logo no texto. Então ele diz assim, ó, vamos lá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorante. Vos bem sabeis que ereis gentil, levando aos ídolos mundos conforme eram guiados. Olha só. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fale pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Já entendeu? Já esse pedacinho aqui. Vamos lá. O 4. Ora, há diversidades dos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operação, mas o mesmo é Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para que for útil. Porque pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Observe bem. Observe bem. Porque a pelo Espírito é dada a palavra, olha aí, ó, da sabedoria. Eu falei ainda agora sobre a teologia, sobre bacharel, sobre gente que estuda muitos livros. Mas olha só aqui, ó, da onde é que vem? O começo e o fim tá todo aqui, ó, né? Para você entender o que eu tô falando. Porque tem pessoas que dizem: ah, você é idiota, você é burro, você tem que estudar teologia para ser pastor, você tem que estudar teologia para ser mestre, você tem que estudar teologia para ser não sei o que. Irmão, calma. Porque a pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Olha aí, ó. Vamos entender. Se o Espírito Santo ele nos dá a sabedoria e a ciência, o que é que você quer mais? Ah, mas eu preciso buscar, sim, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ir para a igreja, você tem que evangelizar, você tem que pregar. Mas escute o que eu estou lhe dizendo, eu quero te orientar. Não adianta você querer investir o que você nem tem para querer ser um pregador da palavra de Deus, ou seja, um mestre. Porque quem dá a sabedoria ao homem? Tem pessoas que por ele mesmo você já se discerne, já sabe que ele tira aquela onda de sábio. Entendeu, irmão? Mas só que a Bíblia vai nos dizer que até mesmo Moisés, quando ele chegou diante do Senhor, disse: Senhor, eu não sei falar, sou pesado de língua. Olha que Moisés estudou a língua dos egípcios, Moisés viveu o Egito. Mas olha, quando ele falou para o Senhor, porque ele já tinha ideia, já tinha noção que mais sábio do que o Senhor não tem ninguém, irmão. Entendeu? Então, se você busca a presença de Deus, se você vive Deus,
se você vive Jesus Cristo, você é útil para que Deus derrame sobre você o Espírito dele. E ele derramando sobre você, você vai ter... Por quê? Deixa eu cortar aqui rapidinho. Por que Salomão, ele não pediu riqueza a Deus? Por que Salomão não pediu uma paz a Deus no meio do seu reino? Não, ele disse: Senhor, me dá sabedoria. Por quê? Porque ele sabia que o Senhor é o dono da sabedoria. Então, o Senhor dando a sabedoria, já foi, meu irmão. Mas observe bem, ele está dizendo aqui é pelo Espírito. Agora, se você trata de viver carnalmente, para viver carnalmente, para você aprender o Evangelho de Cristo carnalmente, você tem que estudar. Você tem que fazer teologia, você tem que fazer bacharel, porque Deus não vai dar o Espírito dele a qualquer um. Deus não vai dar o Espírito dele para você ficar gozando. Não. Porque ele está dizendo aqui, pelo mesmo Espírito ele deu o Espírito de quê? De sabedoria e da ciência. Então, e ele fala aqui mesmo, ele ainda fala mais aqui, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e pelo mesmo Espírito, olha aqui, o dom de cura. Irmão, peraí, se você não busca esses dons espirituais para trabalhar na obra de Deus, você vai pedir a quem? Você vai trabalhar com que ferramenta? Porque um dia desse eu vi uma pregação aqui dentro do YouTube, um irmão se expressando que Jesus Cristo ele não falou em língua, e isso tem pegado muitas pessoas, porque tem pessoas que acham que ele, para falar em língua, ele tem que viver do jeito que ele quer. Tem pessoas que querem falar em língua sem ter o Espírito Santo para falar. Aí eu falo, aí eu estava vendo, Jesus precisava receber que Espírito se ele mesmo ordena e se ele tem. Eu queria saber porque o próprio Jesus, ele só mandou o Espírito quando ele subiu ao céu. Apesar de que a Bíblia diz que Elias era cheio do Espírito. E isto foi antes de Jesus, não foi depois. Mas se você vê o homem que tem autoridade, o homem que tem ousadia, se ele não tiver o Espírito Santo, ele não tem ousadia coisa nenhuma. 19 de Atos, você vai lá ver também no livro de Atos, capítulo 19, vai dizer que quando Apolo ele estava pregoando e ensinando, tinha 12 discípulos lá, e quando eles se encontraram com Apolo, eles continuaram pregando junto, mas quando Paulo volta, Paulo pergunta aos 12 discípulos: vós já recebeu o Espírito Santo? Ele disse: não, nem ouvimos falar. Nós somos batizados pelo batismo que João pregava. Quando Paulo disse: vós quer receber? Ele disse: queremos. Que eles receberam, foi dado uma autoridade, que eles não entravam na sinagoga, entraram, que eles não iam no becos embaláveis, eles foram, porque através do Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer, irmão, não adianta você ter conhecimento, não adianta você ter estudado 1000, 2000 livros, não adianta você fazer 10, 15 cursos de teologia, porque se você não tiver o Espírito Santo, tu é morto do mesmo jeito, tu é qualquer homem qualquer, e isso para Deus não existe. Deus não quer homem qualquer só porque você fala bonito, só você se expressa bonito. Ah não, eu sou professor, a Bíblia vai nos dizer, sabe o que?
Que Jesus disse naquele dia: ah, Jesus, eu falei em língua. Ah, Jesus, eu expulsei demônio. Ah, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que praticaste a iniquidade. Porque acha que o Espírito Santo não faz parte da sabedoria dele. Eu tenho tanta sabedoria que eu digo aqui: ó, Espírito Santo, fique aqui e você vai ver o que é que eu vou fazer aqui. Mas não é desse jeito. Não é. Aqui está as ferramentas que Jesus dá para a gente trabalhar no seu reino. Porque Jesus não vai querer preguiçoso. Jesus não vai querer qualquer um preguiçoso para estar querendo cadeira lá no céu, não. Escute bem. E ele ainda diz mais. E a outro, você vê que ele diz, olha, o mesmo Espírito, ele deu a fé e deu o dom de cura. Então, queridos, eu só vou chegar só até aí, porque se a gente for estender mais, o vídeo pode ficar grande. Mas observe bem, que ele mesmo fala: e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de cura, e a outro, pelo mesmo Espírito, a operação de milagre, e a outro, pelo mesmo Espírito, a profecia, e a outro, pelo mesmo o dom de discernir, o mesmo Espírito, variedade de língua. Aqui, ó, variedade de língua, observe, variedade de língua, variedade de língua, e a outro, a interpretação da língua. Observe bem, irmão, eu vi este vídeo e eu estava imaginando, se o próprio Jesus ele dá esse dom, porém, nós temos que discernir essas duas características, a operação, né, variedades de língua, né, e interpretação de língua, variedade de língua e interpretação de língua. Existem esses dois fatores que está dentro de um só, porém eles têm um discernimento. Porque se nós ver, quando ele diz que é variedade de língua, você cheio do Espírito Santo, você alegre, você pode falar em língua. Porque quem fala em língua, ele fala a sós com Deus. Ele está falando ele, Deus. Mas tem um porém, quando você fala com a interpretação da língua, é quando o pastor ou pastora ou quem seja quer passar um recado para a igreja ou para o irmão, esse que está interpretando, ele vai passar, né, esse intérprete do irmão que está falando em mistério, falando em língua, então o outro vai estar cá dando a interpretação normal, irmão. Mesmo ele estando cheio do Espírito Santo, mas ele vai passar, né, normal. É que nem assim, ó, você não sabe o que vamos dizer, falar inglês, mas tem um que fala inglês, mas tem aquele intérprete que está ali diante dele e ele quer falar com português e o português não entende. Ele pode até entender o que você está falando no português, mas o que ele está falando em inglês tu não sabe. Então tem um interpretador ali, ele vai falando para o interpretador e o interpretador vai passando para a pessoa, que é para a pessoa entender. Assim é aquela pessoa que está ali passando, né, a interpretação, né, ele cheio do Espírito e passando para a amada igreja, alertando, né, quando Deus quer falar ali com sua igreja. Então ele tem que ter um interpretador da língua. E tem pessoas que acham que isso é errado, que isso é normal, não adianta. Não, isso é bom. Isso é bom para as igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, porque tem pessoas que entram em emoção. Tem muitas pessoas que falam em língua em emocionalmente. Não sabe o que é que o irmão está lá falando, está pregando, está entregando, né, ao seu povo, o povo de Deus, e o povo de Deus não sabe o que é que ele está lá passando, né?
E ele, cheio do Espírito Santo e tendo a interpretação para interpretar o que ele está passando em língua, é bem normal. Então, querido, aqui está dizendo, né? Tem variedades de línguas, né? Tem pessoas que falam de língua de um jeito, outro fala de outro, outro fala de outro, e tem pessoas que tem que ter a interpretação das línguas, né? Então foi isso que eu queria passar para vocês, né, irmão? Então nós vimos que lá no livro de Efésios capítulo 4 a seguir, ele vai passar essa mesma orientação. No livro de Romanos capítulo 12, lá no seu versículo 6 em diante, vai estar lá essa mesma instrução de Paulo, né, explicando sobre os dons espirituais. Então o que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não critique. Se você não fala em língua, não adianta você querer inventar algo, que falar em língua é isso. Não, deixe quem quiser falar, porque faz parte dos mistérios de Deus, faz parte da obra de Deus. E se você não tem, trate de buscar. Se você não tem, trate de mergulhar no oceano de Cristo, para que você venha ter também esse mesmo dom, porque não Deus dá ao que for útil. Então se você busca, você tem. Se você não busca, Deus não vai dar dom a preguiçoso, que nem ele disse, aquele que ele deu, dividiu o dom aos talentos, que nem do talento que ele deu a um, ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. Quem teve 5 granjeou, fez 10. Quem teve 2 granjeou, fez 4. Quem teve 1, até o que tinha enterrou. Deus disse que servo mau e negligente, até o que tu tens será tirado. Então não querer só para tirar onda, porque porque eu tenho teologia, eu sei pregar. Irmão, não queira tirar onda na obra celestial de Deus, porque Deus, ele disse que ele usa quem ele quer. Certo, irmão? Ele disse que ele usa quem ele quer. Ele usa grande, ele usa pequeno, ele usa preto, ele usa branco, ele usa homem, usa mulher. Ele faz o que ele quer. Então se você não fala, não critique quem fale. Se você não profetiza, não queira desfazer de quem profetiza. Se você não tem a interpretação, deixa quem tem a interpretação. Se você não tem e tem vontade, busca o Senhor. Porque ele diz lá no livro de Mateus, quando ele se encontrou com João, lá no capítulo, que João se encontrou com os povos que estavam interrogando ele. Lá no capítulo 13, eu acho que lá pelo capítulo 11, ou 12, ou 13, vai dizer que ele vai dizer: eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados, mas aquele que é poderoso, que eu não sou nem digno de desatar as suas aspalcas, as suas sandálias, esse batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, querido, trate de buscar o Espírito Santo, porque você vai ser cheio do Espírito. E outra coisa, irmão, as igrejas, que não estava falando, as igrejas pentecostal erram por não entender a palavra. Por isso que Jesus disse: o meu povo erra por falta de conhecimento. Nós vai ver que tem igreja que quando o irmão está lá pregando, falando em língua, a igreja entra tudo em mistério. Entra todo em mistério, só que Paulo ele diz, aqui próprio no livro de Coríntios, ele vai dizer aqui no 14 em diante, capítulo, ele vai dizer que como é que diz? Que quando, irmão, um tiver falando 2 ou 3, de 1, 2 ou 3, que outro se cale, espere, entendeu, irmão? Para que não haja,
confusão. Entendeu, irmão? Para que não tenha confusão na obra de Deus. Então, as igrejas hoje, quando um está em mistério, o outro quer estar, e vai, um entrega recado ali, outro entrega cá, outro entrega ali, outro entrega lá. É mais de 20, 30 entregando um recado do mesmo jeito. Está tudo errado, irmão. Tem que ter modo. Tem que ter modo. A Bíblia diz que quando tiver, o apóstolo Paulo aqui falando, quando tiver de 1 a 2 ou 3 que está ali, que o outro se cale. Então, eu acho que a igreja de Cristo, ela peca porque disso, irmão. Porque há diferença. Ah, não, porque lá no livro de Atos, capítulo 2, vai falar sobre o derramamento e lá todos falaram em línguas. Ali foi uma promessa. Foi uma promessa que Deus tinha feito. Eu vou para o Pai, né? E quando o Senhor disse eu vou, mas eu volto. Mas ele disse ficar em Jerusalém até que do alto ser revestido de poder. E naquele dia desceu o Espírito Santo e todos foram batizados. E todos falaram em língua, aqueles que creu, que acreditou, todos falaram. Então é que eu estou dizendo, irmão, ali foi uma promessa, mas aqui é dons que Deus ele dá a todos aqueles que buscam, a todos aqueles que crê em nome de Jesus, ele recebe o dom do Espírito Santo. Então, irmão, foi esta palavra que nos sobreveio, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Se vocês se eu estiver errado, vocês me corrijam, mas a palavra de Deus, irmão, é isto aí. Não critique quem fala em língua. Jesus não falou, mas Jesus era cheio do Espírito. Tem gente que fala em língua, tem outros que não falam, mas é cheio da graça, é cheio do Espírito. Mas se você não tem, porque é dons. Se você quer, busque para receber. Ah, irmão, mas eu não, quem fala em língua, não, deixa quem fala em língua, porque é bom. Já pensou, tá lá num púlpito lá, o irmão tá lá pregando em língua e não tem um interpretador do que ele tá ali falando, irmão? E aí? Vai ser todo mundo com a cara baixa? Não, deixa. Então, irmão, falar em língua é bom, buscar os dons do Senhor é bom. Continue nessa marcha. Se você tem esse desejo, tem esse sonho, busca a Deus em jejum, em ore, lê a palavra, vá para a igreja e Deus ele vai derramar do seu poder e você vai ser cheio do Espírito Santo, aonde você vai ter essa ousadia de levar a palavra de Deus em todo o território, sem medo, sem errar, porque a palavra de Deus ela já é a ciência e a sabedoria para todos aqueles que buscam e quem nele crê recebe da graça dele. Irmão, que Deus abençoe, continua comigo nesse canal, compartilha, toca nesse joinha aí e vamos pegar a palavra de Deus. Amém. Deus abençoe.